Boa noite, turma. Sejam bem-vindos à terceira aula do módulo de Contabilidade Gerencial e Planejamento Tributário do curso de MBA Executivo em Finanças Corporativas e Controladoria. Essa disciplina será ministrada pelo professor Jansen Brito. Lembrando sempre que nossas videoconferências são gravadas e posteriormente disponibilizadas em nosso canal do YouTube. Desejo a todos uma boa aula. Obrigada, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Bem-vindos a essa nossa terceira aula. E aqui, dando continuidade, né, à nossa sequência de assuntos, nós vamos abordar mais alguns tópicos inerentes ao uso de informações geradas pela contabilidade e como essas informações são usadas no processo de tomada de decisões que faz parte da administração da empresa. Okay? Então, nessa fase, nós vamos abordar o impacto dos tributos, né, no patrimônio e nas atividades da empresa. Então, a empresa, como nós vimos nas nossas aulas anteriores, ela está inserida em um ambiente que traz impactos sobre a empresa. Assim como a empresa impacta, de algum modo, esse ambiente, ela também recebe influência, também é impactada por alguns aspectos vindos desse ambiente. E nós até mencionamos, né, que um dos aspectos é o aspecto legal, a legislação. E é inegável que tem um destaque, né, a existência dos tributos cobrados da empresa por força da imposição legal. Então, a atividade da empresa vai ser sujeita a determinadas exigências, a empresa vai ter que pagar determinados valores por causa dos tributos, né? Então, vamos ver como, tecnicamente, como se constitui a origem desses tributos e como eles impactam no patrimônio e como as informações relativas a eles são geradas. Ok? Planejamento tributário. Então, quando falamos em planejamento tributário, olha, o nome já está sugerindo, né? O processo de planejamento é a empresa se preparar, é a empresa se preparar para tomar decisões no futuro. E nesse nicho, né, nesse segmento da área tributária. Então, é inegável, né, que a empresa se depara com uma série de tributos. Aqui nós temos, né, umas ilustrações. Nessa ilustração da esquerda, nós temos umas siglas. Já conhecemos essas siglas? O que vocês acham aí? O que podem dizer no chat? Sim, não, mais ou menos. Conheço algumas. Já ouvi falar ou já aplico no trabalho. Podem expressar suas manifestações para nós termos aí uma troca de ideias. Ok? Como vocês estão percebendo, olha, nós estamos vendo aqui siglas como IRPJ, ICMS, IPI, PIS, COFINS, né? Então, são vários tributos que surgem por força de exigência legal. E a lei estabelece como esses tributos surgem, quanto é o valor deles e como é que afeta a vida da empresa. Isso impõe a análise, o conhecimento preciso desses impactos, dessas obrigações, para tomar as devidas decisões. Então, aqui na ilustração da direita, nós temos, né, os profissionais analisando alguns termos relativos, né, à vida da empresa e à área de tributos, olha, como, sobre os tributos, obrigações, vencimentos, taxas, etc. Bom, surge aqui o termo planejamento tributário. No nosso estudo, para efeito do nosso estudo, dentro da abordagem que estamos adotando, o planejamento tributário consiste em a empresa escolher, ou seja, aqui, né, a escolha de melhores opções
permitidas pela legislação tributária com o propósito de minimizar o impacto da tributação na riqueza e nas atividades da organização, da empresa, né? O planejamento tributário constitui a escolha dentro das formas lícitas, anteriores ao fato gerador. Então, quando falamos em fato gerador, significa aquela situação que a lei prevê como o momento em que nasce, a situação que é apta a causar o surgimento do tributo. Então, se uma determinada lei nos diz que sempre que uma empresa der saída, vender mercadorias, ela vai ter uma dívida de ICMS com o Estado, esse acontecimento, a saída da mercadoria, é o que o direito tributário denomina fato gerador. Precisamos ter, né, nesse campo técnico, ter noção desse termo, fato gerador, que é uma noção fundamental, né, na obrigação tributária. Então, a empresa, ao fazer o seu planejamento tributário, ela vai analisar as opções que a lei dá, quando é possível isso, e que a empresa pode escolher formas lícitas de pagar os seus tributos. Porque nem sempre a empresa vai ser obrigada a pagar os tributos de uma mesma forma, de uma única forma. Em algumas situações, a lei dá opções. Então, a empresa pode adotar formas diferentes de fazer o cálculo dos seus tributos. Quando isso acontece, e quando a empresa tem a seu dispor várias opções, o planejamento tributário consiste nessa análise de qual é a melhor opção. Então, pode ser que a empresa veja que a opção A gera um valor mais em conta, um valor menor de tributos do que a opção B. Ok? Isso que eu estou chamando de opção, nós vamos encontrar na legislação um termo mais técnico, pode ser o regime de tributação. Então, a empresa pode pagar o seu ICMS, o seu imposto de renda, conforme regimes, conforme opções que a lei permite. Tá? Então, o planejamento tributário é a escolha da opção mais apropriada, tendo em vista a economia. E aqui nós temos uma ilustração que nos mostra uma pessoa tentando equilibrar, né? Tentando segurar aqui uma pilha de retângulos, cada um com uma sigla de um tributo. E aqui temos também, na ilustração, uma figura representando o dinheiro, né? Sendo o dinheiro assim voando, o dinheiro sendo saído da empresa. Então, isso aqui nos mostra uma ideia do impacto que é o tributo. Ele exige da empresa o trabalho de dar conta de todas as obrigações, né? Então, nós vamos ter as obrigações de pagar esses tributos, mas nós vamos ter também obrigações de prestar declarações, de preparar demonstrativos, de organizar documentos e livros, e uma série de outras situações. Então, essa ilustração serve para representar, de certa forma, o impacto que a existência dos tributos traz para a vida da empresa. Okay? E aí, algumas definições são importantes, tá? Vamos trazer essas definições e compreendê-las para analisar bem esse processo do planejamento tributário. Nós temos um termo chamado elisão fiscal, que se refere a esses procedimentos que a empresa adota antes de acontecer o fato gerador do tributo. Então, é propriamente uma atividade de planejamento, né? É a empresa escolher o caminho que vai seguir antes que os fatos aconteçam. Então, isso é permitido, né? Escolhas lícitas conforme as opções que a lei permite, com o objetivo de reduzir a carga tributária licitamente
Então, exemplo, o contribuinte pessoa jurídica, que escolha ser tributado pela sistemática do Simples Nacional, atendendo ao que é previsto nessa lei complementar número 123, que é a lei que trata do Simples Nacional. Okay? Já um outro termo que encontramos também nessa área é a evasão fiscal. Então, a evasão fiscal já é a fuga aos efeitos da tributação. Ocorre o fato gerador, mas busca-se ocultar sua ocorrência de maneira ilícita. Então, aí é importante, vejam uma importância aqui que surge de forma imediata ao realizar o planejamento tributário, é ter o cuidado de não infringir a lei, né? É ter o cuidado de não cometer infrações, okay? De não transgredir a lei, porque, ao transgredir a lei, a empresa pode incorrer em infrações que trazem penalidades, que podem ir desde uma multa até algo mais grave, como o enquadramento em crime, que pode criminalizar os seus responsáveis, né? As pessoas físicas responsáveis pela empresa. Então, isso tem uma importância muito grande para que se evite o acontecimento de alguma infração. Então, exemplo aqui, deixar de declarar uma operação tributável ou declará-la por valor inferior ao seu valor real. Ok? E aí os doutrinadores, os técnicos classificam, tá, essas modalidades de infrações em algumas figuras. Tá? Temos aqui a elusão fiscal, que é um ilícito civil. É infração a um tipo de lei, a um tipo de legislação que é dessa área tributária, né? Relacionada à área civil. Então, lá no Código Civil, lá na legislação civil, nós temos normas a respeito de contratos, a respeito de atos jurídicos, a respeito de negócios, de espécies de negócios e contratos. Então, porventura, né, o abuso no uso de determinados tipos de contrato para simular alguma operação com o intuito de fugir da tributação, isso pode ser enquadrado como evasão fiscal, por exemplo. Tá? Bom, e aqui uma visão, tá, daquilo que falamos até aqui, o que fica de importante para lembrarmos? É que o planejamento tributário é importante para que a empresa escolha a melhor forma de pagar seus tributos e, com isso, diminuir o impacto financeiro, o impacto econômico dos tributos no seu patrimônio. Ao fazer isso, o que resulta lá no final? É uma melhoria do resultado, um lucro maior. Não é isso? Quando nós reduzimos as despesas, nós aumentamos o lucro. Então, no final, lá em última instância, o objetivo é esse. Só que, ao fazer isso, tem que haver o cuidado de não cometer infrações legais que tenham punições. E essas punições, essas infrações, elas têm algumas categorias, como nós vimos de um modo geral aqui. Tá? Uma outra coisa importante é que essa análise precisa ser feita com base no sistema tributário que nós temos, nas regras tributárias. É preciso conhecer. Né? Então, será que nós temos muitos tributos no Brasil? Ou é simples o sistema? Como é que nós temos essa situação? Nós ouvimos falar, né, desde muito tempo, que o nosso sistema tributário é complexo, é pesado, que a empresa paga muito tributo, que o contribuinte, de um modo geral, paga muito tributo e que há muitas espécies de tributos, de impostos, de taxas e tudo. Então, vamos ver como que o nosso Estado é organizado, né, em termos de obrigações tributárias. O Brasil, em termos jurídicos, ele é organizado como uma federação, né, uma república, né,
organizado na forma de uma federação. Então, nós temos níveis de governo diferentes, níveis políticos, que têm competência para cobrar tributos. Então, nós temos tributos cobrados pela União, que é o que chamamos de governo federal, são impostos federais. Temos os impostos cobrados pelos estados e pelo Distrito Federal e impostos municipais. Além de impostos, temos como tributos também as taxas e temos contribuições, né? Contribuições sociais, contribuições de melhoria e contribuições sociais, que são os que mais impactam, né? As contribuições sociais. Bom, então, a União cobra essas contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias profissionais ou econômicas e da seguridade social. É só nós lembrarmos, né? Quem é assalariado, quem é profissional autônomo, paga aquela contribuição previdenciária para o INSS, é descontado do seu salário ou então recolhe como autônomo. Isso é uma contribuição cobrada pela União. A empresa que tem empregados, ela paga também contribuição em cima da folha de pagamento e ela recolhe contribuições descontadas dos empregados e também recolhe contribuições para categorias, como as categorias profissionais do comércio, da indústria, do meio rural e etc. Okay? E temos contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, que são algumas contribuições exigidas com finalidades de regulação da economia. Tá? Por exemplo, nós temos umas contribuições classificadas como CID, CIDE, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, cobrada, por exemplo, sobre valores remetidos para o exterior, como pagamento de royalties, CID sobre royalties, por exemplo. Okay? E a União, Estados e Municípios, os Estados e municípios cobram também, assim como a União, em relação aos seus servidores públicos, cobram contribuições desses servidores. Bom, aí temos impostos da União, né? Os impostos federais. Importação, exportação, imposto sobre a renda, é o imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, sobre operações de crédito, câmbio seguro e títulos ou valores mobiliários, é o que chamamos de IOF, né? O IOF sobre essa área financeira. Temos o ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, imposto sobre grandes fortunas, que não foi criado ainda, né? Então, esses são os impostos cobrados pelo governo federal. Estaduais, temos esses impostos aqui, transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Esse é o imposto que é cobrado quando alguém faz uma doação de um bem, ou então quando uma pessoa falece e aqueles bens que ela deixou são passados por seus herdeiros. Então, o Estado cobra o imposto sobre isso. Temos o ICMS, né, que, pelas suas características, ele tem um destaque na vida da empresa, né? É um imposto que atinge muito, de forma muito relevante, a empresa comercial. Temos imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. Todo mundo que tem automóvel, né, tem que pagar todo ano esse imposto no licenciamento do automóvel. Imposto do município, o IPTU, né, todo mundo que tem o imóvel na área urbana do município, paga o IPTU também uma vez no ano, né? Temos o ITBI, que é esse transmissão intervivos. Quando alguém vende, aí já não é doação nem herança, é venda mesmo. Vende um imóvel, é pago um imposto sobre essa transmissão, e esse imposto é municipal. Ok? E temos o ISS, que é o grande peso, né, de arrecadação do município, o imposto que incide sobre os serviços das empresas. Okay? E aqui fazemos um casamento, né, com a contabilidade. Se nós olharmos aqui, lembram dessa DRE? Nós usamos essa DRE
lá na nossa aula de contabilidade gerencial, da parte dos demonstrativos, nós podemos lembrar que a DRE ela vai nos mostrar o resultado que a empresa apurou durante um ano, né? Se apurou lucro ou prejuízo. E como foi apurado esse resultado? Que receitas e que despesas? Nós lembramos que a DRE começa lá em cima com a receita de vendas. Venda de produto, venda de mercadoria ou a receita da prestação de serviço. Então, aqui sobre essa receita incidem alguns impostos, algumas contribuições. Então, na vida da empresa, nós já podemos ver isso. Quando a empresa faz o seu faturamento, quando ela ofere uma receita da sua atividade principal, isso aí já pode trazer para ela exigências de tributos. Que aqui no exemplo da nossa DRE, olha o que aparece aqui, né? Sobre a receita bruta de... Quanto é essa nossa receita? 1 milhão. Está sendo cobrado aqui ICMS de 180 mil. PIS/PASEP, 16.500. COFINS, 76 mil. Se essa empresa aqui for uma indústria, ela ainda tem também o IPI. Se ela prestar serviços, sobre a receita de serviço vai ter também o ISS. Okay? Então, só aqui em cima da receita, nós já podemos visualizar impostos e contribuições cobrados sobre o faturamento. Esse termo faturamento serve também como sinônimo, né? Então, nós encontramos isso. É um grupo de tributos que incide sobre o faturamento. São eles IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Ok? E aí nós podemos ver, lembram que nós fizemos uns exercícios com... nós vimos no nosso material que há também a incidência do imposto de renda, antes de chegar no lucro líquido lá no final, lá no lucro líquido final na DRE. Ok? Aqui. Aqui, eu estou fazendo só uma menção aqui, tá? Marcando onde está os 65 mil, né? O valor do lucro. Antes de chegar nesse lucro, a empresa paga, né, o valor relativo ao imposto sobre o lucro que apurou. E o lucro que foi tributado foi esse aqui que nós encontramos na DRE com esse nome, lucro antes do imposto de renda, olha, 104 mil. Se não existisse o imposto de renda e os tributos sobre o lucro, a empresa iria apurar um lucro de 104 mil. Mas só que a legislação impõe, a legislação exige, se você apurar lucro, você tem que pagar imposto de renda sobre ele e tem que pagar contribuição social sobre ele. Está aqui a provisão para a contribuição social 9.400 e o imposto de renda é 14.600 aqui, né? Bom, então nós podemos ver por meio dessa DRE, vejam como a DRE, que é um demonstrativo elaborado pela contabilidade, ela nos ajuda a enxergar essas várias áreas do patrimônio e, em específico, as várias áreas da apuração do resultado e nos ajudar a entender como os tributos impactam a atividade normal da empresa. Quando a empresa obtém faturamento, lá em cima, 1 milhão, ela vai pagar tributos sobre esse faturamento. Quando ela apura aqui embaixo o lucro, ela vai pagar outros tributos sobre esse lucro. Tá? Então, aqui nos ajuda a enxergar o impacto do tributo no dia a dia da empresa. Todo dia a empresa está vendendo mercadorias, vendendo produtos ou prestando serviços, ela vai ter tributos sobre essa receita. E, quando ela apura o lucro, ela vai também ter que pagar tributos sobre esse lucro. Ok? Eu vou mudar aqui a próxima apresentação, tá? Vou passar para a segunda.
Estão visualizando o IRPJ? Sim? Sim. Ok, obrigado. Então, vamos agora falar aqui, nós vamos começar aqui a adentrar um estudo bem técnico, né? Bem específico, bem estreito, direcionado, mais aprofundado, detalhado em como funciona a apuração do imposto de renda. Okay? O imposto de renda da pessoa jurídica, ele tem como base, como incidência, não o faturamento, não é a venda, não é faturamento, não é prestação de serviço. O fato gerador do imposto de renda é a apuração do lucro, tá? A nossa lei mais geral sobre tributos, sobre normas gerais tributárias, é o Código Tributário Nacional, CTN, né? É a norma geral de tributos. E lá é previsto que o fato gerador do imposto de renda é a apuração, a aquisição de renda ou de proventos. Tá? Lá na letra, né, no texto do CTN, está assim: o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de qualquer natureza. Mas essa linguagem está muito assim afastada, né, de uma visão aplicada aqui no âmbito da empresa, então vamos traduzir isso, né, para o dia a dia da empresa. O fato gerador para a empresa vai ser no momento em que ela apurar lucro. Apurou lucro, obteve lucro, vai ter o cálculo, a incidência do imposto de renda pessoa jurídica. Tá? O imposto de renda pessoa jurídica, IRPJ, ele tem um período de apuração trimestral. É a regra, tá? Ele tem uma regra de que, a cada fim de trimestre, a empresa vai apurar o seu imposto. E essa apuração, ela não segue um só caminho. Ela não tem apenas um método, ela tem mais de um método, que são os regimes. Regime de apuração. Então, a empresa pode apurar o seu lucro por meio do regime do lucro presumido. E pode apurar pelo regime do lucro real. Okay? Como eu disse, a regra é que a apuração se dá no trimestre, ao final de cada trimestre. Então, a empresa vai ter que prestar contas com o imposto de renda no último dia dos meses de março, junho, setembro e dezembro, né? A cada final de trimestre. Mas há uma exceção aqui, que é no caso de o regime do lucro real. No caso do lucro real, a apuração do imposto pode ser feita só no fim do ano. Então, aí, no caso, vai coincidir com aquele levantamento do balanço patrimonial que a contabilidade faz no fim do ano. Né? Mas aí, nesse caso, se a empresa escolher, a empresa pode escolher, ela não é obrigada a fazer o lucro real, a apurar o lucro real no final do ano. Mas, se ela fizer, ela tem que fazer uns recolhimentos todo mês. Recolhimentos mensais. Eles são chamados recolhimentos mensais por estimativa. Okay? Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Vocês podem me dizer se tem experiência, tem conhecimento já prático ou teórico com tributos e de modo mais aplicado com imposto de renda? Quem já tem, pode até escrever no chat como é que está o conhecimento de vocês. Deixa eu ver um pouquinho. Alguns colegas têm, né, um pouco de conhecimento, né, pode ter trabalhado, né, pelo mundo do trabalho, ou então estudo para concurso.
Ok. Vamos considerar aqui, né, que é um assunto bem... para se ter conhecimento, é quem tem o contato, né, ou por trabalhar nessa área, ou por ter feito algum tipo de estudo específico. Não é um assunto que faça parte, né, de um modo geral, dos estudos. Então, vamos prosseguir aqui, né? Tá tudo bem, né? A visualização aí da tela, eu estou mostrando o imposto de renda período trimestral e que há exceção para o caso do lucro real, né? Então, vamos lá. A alíquota do imposto. A alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica é 15%. Então, vamos reforçar aqui que quando se vai calcular um tributo, nós temos que saber qual é a norma, né? Qual é a base legal desse tributo. Nós temos que saber qual é o fato gerador, quem é o contribuinte. Fato gerador, como já dissemos, né? Qual é a situação que faz nascer esse tributo. Contribuinte, quem é a pessoa que está vinculada a esse tributo? Quem é que tem que, em princípio, né? Quem é que tem que pagar esse tributo? Porque, às vezes, a legislação cobra o tributo de outra pessoa que não é o contribuinte, tá? Mas tudo bem, vamos devagar nesse sentido. O contribuinte é aquela pessoa que é obrigado ao pagamento do tributo porque ele fez aquela situação que a lei prevê como sendo o fato gerador. Então, se o fato gerador é ganhar lucro, quem é o contribuinte do imposto de renda? É aquela empresa que ganhou o lucro, tá? Então, a empresa X apurou um lucro, na DRE dela está lá demonstrado um lucro, ela é o contribuinte do IRPJ. Aí o tributo tem que ter uma base de cálculo, o tributo tem que ter uma alíquota. Com isso, nós identificamos os elementos da obrigação tributária, né? Quem é o contribuinte, sujeito passivo, qual é a base de cálculo, a alíquota e o valor do tributo. Aí vem os detalhes, né? Quando é o vencimento, como é que recolhe, etc. Imposto de renda à pessoa jurídica, a alíquota é 15%. Aí ainda tem um adicional de alíquota. Essa regrinha, às vezes, quando não se tem ainda o contato com ela, ela costuma, assim, exigir, dar um pouquinho de trabalho, né? Mas vamos com calma aqui e entender que a alíquota, vamos chamar de básica, é 15%, e quando aquele lucro que está sendo tributado, ele ultrapassa determinados valores, além dos 15%, a empresa vai acrescentar um valor a mais, tá? Que é um adicional de 10% sobre a parcela da base de cálculo que ultrapassar o equivalente a R$20.000, multiplicado pelo número de meses no período de apuração. Olha, imagine só, né? Essa definição toda, extensa, assim, né? E pode ser confusa, mas vamos pensar. Quando se vai calcular o imposto de renda, nós vamos calcular o tributo em cima do lucro. Okay? E o lucro é apurado segundo um dos critérios lá da legislação. Pode ser lucro presumido ou lucro real, como nós vimos lá naquele slide anterior. Seja qual for o regime, a empresa chegou a um valor de lucro. Esse é o nosso lucro, é X. Vamos calcular o imposto sobre ele. A alíquota é 15%. Mas isso não esgota o cálculo do tributo. Por quê? Se esse lucro que está sendo tributado ultrapassar um determinado valor, a tributação dele vai ser mais pesada. Tá? Aí uma pausa aqui. Isso faz parte de um dos princípios do imposto de renda. Tá? O imposto de renda, ele tem, um dos princípios dele é o da progressividade. Tá? É um princípio. Que a progressividade significa que o imposto ele deve ser mais pesado para quem tem uma base maior.
para quem tem mais capacidade econômica. Ok? Então, uma renda maior, um lucro maior, sofre uma tributação maior do que a renda menor. Ok? Então, qual é o critério, qual é o limite aqui? Então, o legislador criou esse limite. R$20 mil por mês. Tá? Imagine que nós estamos apurando o imposto do lucro que foi apurado em um trimestre. Então, qual vai ser o limite para ter o adicional de 10%? É quando nesse trimestre nós tivermos alguma coisa acima de 20 mil vezes o número de meses. Se o número de meses são 3 meses num trimestre, então nós vamos ter um parâmetro aí, um limite de 60 mil. Se o lucro naquele trimestre for até 60 mil, ele não vai sofrer esse adicional de alíquota, ele vai ficar só nos 15%. Agora, e se passar dos 60 mil? Aí nós vamos ver quanto é que excede a parcela que ultrapassar, tá? É só sobre o excesso, nós vamos aplicar mais 10%. Exemplo. Um exemplo ajuda muito, né? Vamos considerar que nós estamos apurando o primeiro trimestre de 2019 e que o lucro que foi apurado e que vai ser submetido à tributação é de 50 mil. Quanto vai ser o imposto de renda sobre esse lucro? Vamos ver aqui. Cálculo. A alíquota básica é 15% sobre 50 mil. Lembrando, tá? Isso aqui é lucro, não é venda, não é receita, é lucro. Então, 15%, 7.500. Adicional de alíquota. Não há adicional nesse caso, pois a base de cálculo não ultrapassou o limite. Que limite é esse? 3 meses, é um trimestre aqui, olha, é um trimestre. Aqui é um trimestre, né? Portanto, dentro desse período, nós temos 3 meses. Então, nós temos 3 meses vezes 20 mil, 60 mil. Esse valor do lucro foi 50 mil, ficou dentro do limite, então não tem o adicional. Então, esse exemplo nos mostrou sem o adicional. Vamos ver um exemplo 2. Já no segundo trimestre, a empresa apura um lucro de 100 mil. Olha, melhorou o lucro, né? A empresa se administrou bem e tudo. E no segundo trimestre, ela apurou um lucro de 100 mil. Vamos ver o imposto de renda dela, como ficou? Primeiro de tudo, aplica a alíquota básica de 15%. Ok? Então, 15% de 100 mil, 15 mil reais. Ok? 15 mil. Vai ter adicional? Para responder a isso, nós vamos ver qual é o parâmetro, o limite. Aquele limite está aqui, 60 mil, né? 3 meses vezes 20 mil dá 60 mil. O nosso lucro aqui ultrapassou 60 mil? Sim. O lucro foi 100 mil. Então, ela vai ter adicional. Como é que vai ser esse adicional? Nós vamos pegar os 100 mil e ver quanto excede, né? Quanto ultrapassa os 60. No caso, faz essa conta. 100 mil menos 60 é igual a 40. Então, voltando aqui. A empresa vai pagar o imposto de renda assim. 15% sobre os 100 mil e mais 10% sobre 40 mil. O que é esse 40 mil? É o quanto ultrapassou o limite para o adicional. E que limite é esse? É o número de meses do período, vezes 20 mil para cada mês. Que período nós estamos apurando? Um trimestre. Tá? Mas a regra não diz que o imposto é apurado em trimestre, então por que não dizer que é 60 mil, né? É porque tem aquela opção de a empresa
poder apurar o imposto só no fim do ano. Então, quando ela apura o imposto no fim do ano, ela não está apurando 3 meses, ela está apurando 12 meses. Aí já muda o cálculo, né? Fica seguindo esse raciocínio, como vai ficar a apuração anual? 12 meses vezes 20 mil é igual a 240 mil. O lucro anual que ultrapassar 240 mil vai ter o adicional de 10%. Ok? Então, aqui nós apuramos o imposto de renda de um trimestre, o exemplo 1 sem adicional, exemplo 2 com adicional. Ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta nessa fase, nesse momento, fique à vontade, tá? Pode fazer a pergunta. Vou fazer uma pequena pausa aqui para ouvir se alguém quer perguntar algo. Se não, prosseguimos. Ok, vamos prosseguir. Então, agora nós vamos começar a ver os regimes, tá? Como eu disse, há métodos, há caminhos ou regimes diferentes que a lei prevê para calcular o imposto. O primeiro que nós vamos ver é o presumido, lucro presumido. O lucro presumido, ele tem a base de cálculo formada pelo seguinte: nós vamos pegar a receita bruta e vamos tirar um percentual. Vamos aplicar um percentual sobre essa receita. Aí vamos pegar algumas receitas e somar integralmente e vamos encontrar o lucro presumido. Vamos entender essa sistemática. Segundo o que nós sabemos de conhecimentos vindos da economia e da contabilidade, dentro de uma empresa, né, envolvendo a administração também, o que nós entendemos por lucro, lá nos demonstrativos da empresa? O que nós podemos extrair de conceito básico, resumido, para nos dizer o que é o lucro da empresa? É o valor das receitas menos as despesas, né? A empresa tem lá suas receitas de vendas, abate delas as suas despesas, os seus custos, as suas despesas com vendas, despesas administrativas e outras, e tem no final um lucro. Então, o lucro depende de quanto é a receita e de quanto é a despesa, né? Aqui no lucro presumido, para fins de cálculo do imposto de renda, nós vamos trabalhar somente com receita. Nós vamos desprezar, vamos esquecer as despesas. Entendido? Nós vamos considerar o seguinte: a lei criou uma presunção. Para a lei, o que importa é que, para todos os fins, para calcular o imposto de renda nesse sistema, o que importa é que vai ser considerado como lucro uma fatia, um percentual da receita estabelecido na lei. Não importa quanto foi a despesa, quanto foi que, no final, realmente ficou com a empresa. Não importa. O que importa é que, para esse regime, a lei vai aceitar, vai considerar que um percentual da receita bruta vai ser o lucro para fins de cálculo do imposto de renda na forma de lucro presumido. Ok? E se tiver algumas receitas eventuais fora da atividade, essas receitas vão ser somadas também. E aí vamos encontrar o lucro presumido. Que percentual é esse? Então, aqui no nosso material, nós temos essa tabela. Essa tabela vem lá da legislação tributária, tá? Da legislação do imposto de renda. Conforme a atividade, nós vamos ter um percentual que a lei considera como o lucro presumido dentro da receita. A regra geral, as atividades em geral, é que o percentual é de 8%.
Okay? Então, 8% da receita bruta é o lucro presumido. Agora, essas atividades aqui abaixo vão ter percentuais diferentes. Tá? Revenda de combustível, 1,6%. Serviço de transporte, com exceção de carga, é 16%. Então, é o serviço de transporte de passageiros. Tá? Serviço de passageiro é 16% da receita, é o lucro presumido. E o serviço de transporte de carga é 8%. Serviços em geral, 32%. Está fora daqui, serviço hospitalar. Por quê? O serviço hospitalar é 8%. Intermediação de negócio é 32%. Administração de bens e outras atividades, 32%. O que é importante também destacar, nós vamos praticamente aqui ficar com esse percentual de 8% e o de 32%, serviços em geral. Tá? Esse 8% vai ser aplicado para o comércio e para a indústria, comércio e indústria aqui, e o 32% para serviços em geral. Agora, eventualmente, se encontrar a venda de combustíveis, é um posto de combustível, aí vai ser 1,6%, se tiver serviço hospitalar vai ser 8%, mas vamos lembrar que a maioria dos casos que nós vamos encontrar vão ficar entre 8% ou 32%. Aqui, como já temos, né? já disse, né? As principais atividades são comércio e indústria, 8%, serviços em geral, 32%. Observação: receitas estranhas à atividade vão ser pelo percentual total, pelo valor total da receita, 100%. E se a empresa tiver diversas atividades? A empresa, por exemplo, ela presta serviços e vende mercadorias. Ou presta serviço de carga e de passageiro. Como fica no caso de várias atividades? A empresa vai separar os tipos de receita, ela vai separar a receita de cada atividade, apurada separadamente, olha aí, né? E a base de cálculo será o somatório desses valores presumidos. Olha um exemplo aqui, né? Um exemplo fica bem importante, bem interessante. Vamos considerar que uma empresa tem receita de venda de mercadorias e de prestação de serviço. No mês de janeiro, foram esses valores, 200 mil e 60 mil, fevereiro, 210 mil e 80 mil. Março, 240 mil e 60 mil. Então, essa empresa, no trimestre, lembrando, né, que nós temos que apurar o trimestre, ela teve um total de receita de vendas de 650 mil e um total de receita de prestação de serviço de 200 mil. E ainda tem uma observação aqui embaixo, né? Ela tem uma receita mensal de R$5.000 proveniente de aluguel de imóvel não usado nas atividades. Então, a empresa tem um imóvel que não estava sendo usado, ela resolveu alugar esse imóvel. E aí, com isso, tem uma receita mensal de R$5.000. Ok? Bom, como é que nós vamos fazer diante de tudo que já vimos? Nós estamos calculando o lucro presumido. Então,
a base de cálculo do imposto não vai ser o lucro que a contabilidade apura, com receitas, custos e despesas. Aquele lucro lá da DRE. Não. O imposto vai ser calculado com base no lucro presumido, com essas regras que nós já estamos aqui consolidando. Nós vamos pegar, conforme o tipo de receita, aplicar percentuais e depois montar essa base de cálculo. Então, essa outra tabela nos mostra essas receitas separadas. Ok? Lembrando. Então, qual é a regra? Nós vamos separar, tá aqui, né? Receita bruta de cada atividade vai ser apurada separadamente. Quais são os tipos de atividade que a empresa tem? Ela tem atividade venda de mercadorias, tem atividade de prestação de serviço, e ainda tem a receita estranha às suas atividades, que é o aluguel. Ela tem 3 categorias de receitas. Vamos separar, né? Então, aqui, temos receitas com vendas, 650 mil. Temos receitas de serviços, 200 mil. E receitas de aluguel, 15 mil. Tudo isso é o do trimestre, né? E aí temos que saber qual é o percentual que aplica em cada uma delas. Lá por aquele quadro, aquela tabela que nós temos, a receita de vendas vai ser submetida ao percentual de 8%. A de serviço vai ser 32%. E a de aluguel vai ser 100%. E aí nós encontramos aqui o valor que vai formar a base de cálculo, cada um desses 3 valores, e depois somamos todos e vamos ter a base de cálculo total do imposto. Quanto foi a base de cálculo total do imposto? Foi 131 mil. Okay? Uma vez que nós temos essa base de cálculo, nós vamos fazer o cálculo seguindo aquela sistemática que nós já vimos. A alíquota é de 15%. Aí vem o adicional, que é o que ultrapassar 60 mil, por isso vamos subtrair 60 mil. Ok? Tivemos, então, um valor de 71 mil reais, vezes 10%, 7.100. Então, qual vai ser o valor do imposto devido? O imposto devido vai ser, primeiramente, aquela parcela dos 19.650, resultante dos 15%, sobre a base de cálculo de 131 mil, está aqui ela, né? 131 mil é a base. E como passou de 60 mil, nós vamos aplicar o adicional de 10% sobre esse excesso. Quanto é o excesso? É 71 mil. Tá? A base de cálculo foi 131 mil, está aqui, menos 60 mil, resulta 71 mil. Esse é o excesso. Sobre ele, 10%, que dá 7.100. Então, com isso, nós temos o imposto devido nesse valor total de 26.750. Que tal? Tudo bem? Esse foi o início, né, do imposto de renda da pessoa jurídica, calculado sob as regras do lucro presumido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Podem informar alguma coisa aqui no chat que eu posso visualizar. Por mim está tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Já é conhecido já por mim. Já é conhecido, ótimo. Isso ajuda bastante, né? Com certeza, obrigado. Bom, então, aí nós temos
o próximo tributo sobre o lucro, que é a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Tá? Então, assim como o imposto de renda, essa contribuição ela não incide sobre receita, sobre faturamento, sobre vendas, ela incide sobre apuração de lucro. Tá? Só que aqui a legislação criou um regime que permite adotar, para efeito de lucro, um valor encontrado por presunção, um valor encontrado mediante a aplicação de um percentual legal sobre a receita. Então, para fins legais, aquela receita dela é tirado um percentual, e esse percentual é válido como lucro para encontrar o tributo. Então, como é encontrada a contribuição social no lucro presumido? Nós vamos aplicar também percentuais sobre a receita bruta. São os mesmos percentuais do imposto de renda? Não. São apenas 2 percentuais aqui, tá? Quais são eles? Para a atividade de venda de mercadoria e produtos, esse percentual vai ser de 12%. Para a atividade de prestação de serviço, vai ser 32%. Ok? E a alíquota da contribuição social? A alíquota é de 9%. Então, para todos os casos, né, das empresas comerciais e, em geral, 9%. Não há incidência, não há adicional de alíquota. Então, na contribuição social, nós não vamos precisar fazer aquele cálculo lá do adicional. É só, depois que tiver a base de cálculo, aplicar os 9%. Então, lembrando, né, uma coisa importante, esse percentual aqui, de 12%, esse percentual de 12%, ele não é alíquota, tá? Ele é percentual de presunção. Assim como aqui no imposto de renda, no lucro presumido, deixa eu voltar aqui. Esses percentuais aqui, 8%, 32%, eles não são alíquotas, eles são percentuais de presunção para encontrar o lucro presumido, que é a base de cálculo. O que é alíquota mesmo é aquele valor de... O que é alíquota é o valor de... É o percentual, desculpa. O que é alíquota é esse percentual de 15% aqui. Isso sim é alíquota. Do mesmo modo, aqui na contribuição social, esse 12% e esse 32% não são alíquotas. Eles são percentuais usados para encontrar a base de cálculo. O que é alíquota na contribuição social é o 9%. Aí um pouquinho de regra, tá? Um pouco das regras. Nós vimos o aspecto ali operacional, de cálculo. Aqui é o aspecto de regra, de norma. Como é que funciona o uso do lucro presumido? Olha como temos aqui. O lucro presumido, ele é um regime optativo. Então, a empresa não é obrigada a fazer o uso do lucro presumido. Ela não é obrigada a ser tributada pelo presumido. Ela tem o direito de optar por ele. Tá? Agora, toda empresa, se quiser, pode optar pelo lucro presumido? Resposta, não. Não é toda empresa que pode usar. Nem toda empresa pode adotar o lucro presumido. Algumas situações são proibidas. Então, em caso de proibição, a empresa não vai poder optar. Quais são as empresas proibidas? Quais são as situações proibidas? São aquelas em que a lei obriga
a fazer a apuração pelo outro regime, que é o lucro real. Ok? Então, organizando aqui o pensamento. A legislação vem e diz o seguinte: olha, essas empresas aqui são obrigadas a pagar o seu imposto de renda e a sua contribuição social pelo lucro real. É obrigatório o real. Okay? Então, nesse caso, traz como consequência automática que essas empresas não podem usar o lucro presumido. Okay? Então, quais são as empresas obrigadas a adotar o lucro presumido? São as seguintes: a empresa que teve receita bruta no ano calendário anterior superior a 78 milhões de reais, ou o equivalente a 6 milhões e 500 mil por mês. O que é esse equivalente? Pode ser que uma empresa tenha sido criada, aberta, né, no meio do ano, na metade do ano, perto do fim do ano, enfim, ela não teve 12 meses de atividade no ano passado, ela foi criada em algum momento intermediário no ano. Então, é feita uma proporção, né? 6 milhões e 500 mil por mês. Quem mais é proibido de usar o presumido? Ou, de outro modo, quem é obrigado a adotar o lucro real? A empresa de atividade do setor financeiro. Tá? Porque é muito comum nós entendermos o setor financeiro como sendo banco, né? Banco. Mas, nesse segmento financeiro, há várias espécies de empresas, né? O mais comum é o banco comercial. É esse que abre conta corrente, poupança e tudo. Mas há outros tipos de banco, né? De instituição financeira, como sociedade de crédito, banco de investimento, de financiamento, caixa econômica é um tipo também de instituição financeira, banco de desenvolvimento, enfim, imobiliário, crédito imobiliário. Todos esses estabelecimentos situados no setor financeiro, eles são obrigados a apurar o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro real. Okay? Quem mais? A empresa que tiver lucros, rendimentos ou ganhos de capital do exterior. Isso tudo vem lá da legislação do imposto de renda, né? Tem o regulamento do imposto de renda, tem as leis que estabelecem regras do imposto de renda, tem as normas, no caso do imposto de renda, normas dentro da Receita Federal que disciplinam, né, a apuração do imposto. Então, de lá, nós vamos encontrar essas regras aqui. A empresa que tiver lucro, que tiver rendimento ou ganho de capital do exterior, ela é obrigada a apurar o seu imposto pelo lucro real. Tá? E se acontecer de a empresa ela estava pagando pelo lucro presumido, e aí, num determinado mês, ela se depara com uma oportunidade de realizar um negócio no exterior e, com isso, ganha um lucro lá. Como é que fica? Se ela já vinha pagando no ano pelo imposto pelo lucro presumido. Como é que funciona isso? Né? Então, em princípio, o que acontece? O imposto de renda é apurado por trimestre. Né? Mas quando é que a empresa faz a opção pelo presumido ou pelo real? Ela faz a opção no início do ano, no primeiro trimestre, e essa opção fica obrigatória para todo o restante do ano. Ela não pode escolher a cada trimestre. Tá? É escolhido o primeiro trimestre e depois é obrigatório para o restante do ano. Se a empresa tiver requisito, no ano seguinte ela pode escolher o regime que quiser. Okay? Mas vamos considerar que uma empresa escolheu o lucro presumido no início do ano. Ela preenchia requisitos lá no início do ano. Mas quando foi
em junho, mais ou menos, ela teve um rendimento lá do exterior. Então, o que acontece? A lei diz que, tendo rendimento do exterior, é obrigatório usar o lucro real. Então, o que acontece? A partir daquele trimestre em que aconteceu o ganho, a empresa tem que apurar o seu lucro pelo lucro real, o seu imposto pelo lucro real, e terminar o ano. Né? Okay? Bom, outro caso em que é obrigatório o lucro real é a empresa que usufruir de benefícios fiscais. Então, existem aí, pela legislação do imposto de renda, determinados benefícios fiscais que podem alcançar o imposto de renda, pode alcançar o IPI. Né? Então, um exemplo é um benefício fiscal relativo ao imposto de renda para empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, né? Na Zona Franca de Manaus, nessa área de incentivos, por exemplo. Né? É a empresa que usa algum tipo de benefício específico para determinado segmento, tá? Como segmento de eletrônicos, de portos, enfim, algum benefício, seja ele qual for, que venha a ser criado por lei, para que ele seja usufruído, a empresa precisa apurar o seu imposto de renda com base no lucro real. Tá? Um outro exemplo, que pode ser também como benefício fiscal, é que algumas doações ou algumas aplicações de recursos em patrocínios, em projetos, podem trazer para a empresa a redução do seu imposto de renda. Mas, para ela ter isso, ela tem que optar pelo lucro real. Tá? É um outro exemplo. Outro caso que é obrigatório o lucro real, ou proibido o presumido, é o pagamento mensal por estimativa. Qual é o período de apuração mesmo do imposto de renda? PJ é trimestral, né? Mas a empresa do lucro real, ela tem uma opção. Ela pode apurar o seu lucro real só no fim do ano, dia 31 de dezembro. Mas se ela fizer isso, ela passa a ser obrigada a recolher mensalmente uns valores de imposto calculado por estimativa. Então, se ela faz o primeiro recolhimento por estimativa, ela já se torna obrigada a apurar o lucro real no final do ano. Ela não pode mais querer mudar para o lucro presumido. Outra empresa que é obrigada ao lucro real é o segmento de factoring. Né? São empresas que compram títulos, compram direitos, né? Compram títulos a receber. Então, esse segmento é obrigado a adotar o lucro real. E o outro segmento é securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. Né? É um ramo bem específico. Okay? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Ou pode mandar para o chat também, tudo bem. Alguém perguntou aqui sobre SA, né? Se o fato de a empresa... Vejam como é importante vocês trazerem essas manifestações, né? Colocarem as dúvidas no chat ou até pedir para falar. O fato de a empresa se constituir nesse formato, né? Nessa modalidade de sociedade por ações, tem a sociedade anônima, né? Que também é essa denominação, isso não obriga a empresa a adotar o lucro real. Tá? Em outra época, na legislação, havia essa previsão, era obrigatório SA, sociedade anônima, ser submetida ao lucro real. Mas, por mudança na legislação, não é mais obrigatório. Tá? Então, a empresa SA ela pode optar pelo presumido, se ela quiser. Okay? Muito bem colocada a pergunta. Né?
Bom, então, aqui nós tivemos essa visão, né, essa noção geral do imposto de renda com base no lucro presumido. O próximo regime, qual é? É o lucro real, né? Está aqui o termo, lucro real. O lucro real, nós podemos ver o conceito legal dele. Tá? Ele é um conceito que vem lá da legislação tributária. Como eu disse, né, nós temos leis, temos normas da Receita Federal e temos o regulamento do imposto de renda. O regulamento atual, ele é aprovado por esse decreto aqui, número 9.580, de 2018. Regulamento do Imposto de Renda 2018. Ele tem essa conceituação. O lucro real, ele é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas. Então, veja, nós temos um termo aqui que é lucro líquido do período. Esse termo aqui, ele vem lá da contabilidade, lá das normas contábeis. Alguém pode nos dizer, o que é lucro líquido do período segundo as normas contábeis? Por favor, alguém pode nos dizer? Onde nós vamos encontrar uma definição que é usada na contabilidade sobre o lucro real? Aliás, desculpe, sobre o lucro líquido, né? Pois não. Sobre o lucro líquido o lucro líquido de um serviço ou produto, né? É o lucro bruto menos a tributação, despesas fixas e variáveis. Quando você está se baseando na DRE, não é isso? É o que eu estou me baseando no que eu entendo que é lucro líquido, né? Do período. Ok. E nas demonstrações contábeis, nós encontramos essa configuração naquela estrutura da DRE, né? Que relaciona receitas, despesas e vem por etapas, né? Você mencionou o lucro bruto, né? Aí depois vem as demais despesas, foi isso, né? Que você mencionou. Então, nós encontramos esses elementos, né, na DRE. Aí você pode, por favor, repetir o que nós podemos entender como lucro líquido? Sim, professor. O lucro líquido seria menos a tributação, né? Despesas fixas e variáveis. Ok. Aí, tributação é esse imposto de renda, né? Que é isso que você está se referindo? Que é o imposto que incide sobre o lucro depois que ele é apurado, né? Isso, porque a CCLL também é o imposto de renda e a imposto sobre o lucro também, que é a CSLL, né? Isso, a contribuição social sobre o lucro líquido. Contribuição social, Ok. Tá, então aí nós podemos ver que, como elementos básicos que apuram o lucro, que levam à apuração do lucro, nós temos aquilo que a empresa ganha na forma de receitas, abatido daquilo que a empresa despende, né? Aquilo que ela gasta, que reduz o seu resultado, na forma das despesas, e, no caso, esse tributo sobre o lucro. Não é isso?
Então, lá na DRE, isso está organizado na forma das receitas menos despesas, menos o tributo sobre o lucro, e lá no final tem aquela linha que é o lucro líquido do exercício, né? Pois bem, aí vamos pensar o seguinte: qual é o critério para que um valor faça parte desses grupos aí, né? Desses grupos como receita, como despesa. Vamos imaginar que em dezembro a empresa vendeu muito, vendeu bastante, vendeu 5 milhões de reais e 20% dessas vendas foi a prazo. 5 milhões. 20% de 5 milhões é 1 milhão, né? Esse valor de 1 milhão vendido a prazo, a empresa não recebeu ainda, vai receber depois. Pelas normas contábeis, ele deve fazer parte das receitas desse ano que está sendo apurado, ou ele vai fazer parte das receitas só do ano em que houver o recebimento dessas vendas? Existe aquele tipo de apuração, né? Se é do exercício ou se é do pagamento, né? Existe dois tipos de apuração aí do lucro. Né? Se é do exercício, o do exercício é aquilo que foi efetuado dentro do mês, né? Ou foi faturado no mês de dezembro, mas só vai ser recebido no mês de janeiro. Okay. Né? Então, essa receita ela não vai ser, não vai entrar na DRE ou qualquer outra demonstração, né? No caso, se for do exercício. Agora, se for do pagamento ou do recebimento, aí sim ela vai entrar no mês. No caso, se o modo de tributação da empresa for pagamento, aí tudo que ela vendeu, independente se ela recebeu ou não em dezembro, se ela vai receber só em janeiro, vai entrar como faturamento, né? Aí tem pelo que eu me lembro, tem essa diferença. Os critérios, aí, né? Os critérios de reconhecimento da receita. Reconhecimento da receita, é isso mesmo. Isso, né? Tá. Não sei se eu estou certa, mas eu acredito que é por aí, mais ou menos. Isso, Você está traçando aqui, né, os pontos de partida, né, para nós chegarmos aqui a essas nossas conclusões da legislação fiscal. É isso mesmo, né? Nós poderíamos considerar a possibilidade de o reconhecimento da receita ser com base no recebimento, na entrada de dinheiro. Ou poderíamos usar um outro critério que considera como reconhecimento da receita não o recebimento, mas a concretização da venda, né? A realização da venda. Nós vendemos em dezembro. Embora nós só venhamos a receber depois, mas a operação foi finalizada, foi feita em dezembro. Então, tecnicamente, esses dois critérios, eles correspondem aos critérios de reconhecimento da receita, tá? O que trabalha com o recebimento é o regime de caixa. E o que trabalha com o período da operação é o regime de competência. Então, nós vamos chamar isso na contabilidade de regime de reconhecimento da receita. Então, há o regime de caixa e o regime de competência, certo? Então, como é que funcionam as normas contábeis para considerar dentro de uma DRE? É regime de caixa ou é regime de competência, ou a empresa pode escolher? Qual é a resposta? Professor, você poderia repetir novamente a pergunta que falhou aqui na internet? Ok. Então, vamos traçar aqui, né, o quadro de que haveria tecnicamente a possibilidade de a empresa reconhecer a receita pelo regime de competência, que não importa quando recebe, o que importa é quando realiza a operação dentro daquele período, relativo àquele período. Esse é o regime de competência. O outro regime é o de caixa. Não importa quando foi feita a operação, o que importa é quando o dinheiro entrou.
é na entrada do dinheiro que reconhecemos a receita. Então, nós temos, primeiro, regime de competência e, segundo, regime de caixa. A pergunta é, pelas normas contábeis no Brasil, qual é o regime de reconhecimento de receita quando o contador vai elaborar uma DRE, vai elaborar a demonstração do resultado? Ele vai seguir regime de caixa, de competência, ou ele vai poder escolher? Ele pode escolher, professor, tanto quando você vai fazer a DIPJ, né? Lá ele pergunta, é regime de caixa ou regime de competência? Uhum. Acho que tem também que eu não faço uma DIPJ, mas a última vez que eu fiz, eu tinha que atentar a esse critério. E ter essa escolha, né? Isso. Ok. Bem lembrado isso aí, né? Porque esse procedimento que você mencionou, de fazer a DIPJ, é justamente a apuração do imposto, né? Então, é um procedimento que segue normas fiscais, tá? Agora, no caso da pergunta que nós lançamos, foi com relação a normas contábeis, né? Então, às vezes, há conflitos, há diferenças, há divergência entre o critério adotado na legislação fiscal e o critério adotado na legislação e nos procedimentos contábeis. E um deles é justamente isso, né, que você mencionou. Quando faz a apuração de um tributo e faz a declaração própria, se a legislação fiscal permitir, pode ser escolhido entre regime de caixa e competência. Agora, lá na legislação contábil, lá nas normas contábeis, não há essa escolha. O critério técnico para reconhecer a receita, segundo as normas contábeis, é o regime de competência. Tá? Então, para fins contábeis, para fins da DRE, o contador vai reconhecer como receita os valores faturados, os valores auferidos naquele período, independente de quando esses valores sejam recebidos, né? Então, aí, eu estou fazendo isso para nós entendermos bem como funciona as informações que vêm lá da contabilidade, porque, a partir delas, o encarregado da parte de apuração de tributos vai poder fazer ajustes quando a legislação fiscal permitir. Mas nós temos que saber que, do jeito que vem lá da contabilidade, vai seguir normas contábeis. E, ao ser trazido aqui para o setor fiscal para fazer os cálculos, nós podemos fazer ajustes como esse que você mencionou, da escolha entre caixa e competência. Ok? Então, que normas contábeis, que norma contábil nós usamos para saber qual é a norma contábil que nós usamos para saber qual o regime exigido para fins de contabilidade? Usamos muito aquela lei das SA, é a Lei 6.404. Tá? Na Lei 6.404, vêm as regras para elaborar cada demonstração contábil, entre elas o balanço patrimonial, entre elas a DRE. E é na regra da DRE que nós encontramos essa previsão. Ok? Na Lei 6.404, especificamente o artigo 187, nós temos as regras para elaborar a DRE e a DRE. E uma das regras diz que as receitas serão reconhecidas independentemente do seu recebimento. E as despesas serão reconhecidas relacionadas às receitas independentemente do seu pagamento, né? Isso aí é o uso do regime de competência. Agora, lá na legislação fiscal, conforme o tipo de tributo, conforme o tipo de contribuinte, pode ser que a legislação permita que o contribuinte adote, para reconhecer as receitas, o regime de caixa. Pode ser que, para alguns contribuintes, algumas situações, seja obrigatório usar só o de competência. E, para outros, pode ser que seja permitido usar também o regime de caixa. Isso vai depender da legislação diante de cada situação, né? Agora, para fins contábeis, a regra é
competência. Ok? Bom, então nós vamos encontrar o lucro real como sendo uma forma de apurar o imposto de renda que vai utilizar aquelas informações contábeis. O lucro real vai pegar a DRE e vai, com a DRE, fazer o cálculo da base que vai ser usada para o imposto. No lucro presumido, como foi que nós fizemos, hein? Nós pegamos só a receita e tiramos um percentual dela. Não foi isso? Foi isso mesmo? Todo mundo lembra bem disso? Nós pegamos a receita e aplicamos um percentual. Esse percentual é o lucro presumido. Aqui no lucro real é um pouco diferente. Nós vamos pegar, olha o que está marcado em amarelo aqui. Nós vamos pegar o lucro líquido do período. Esse lucro líquido do período é aquele que vem lá da DRE. Então, ele é apurado segundo normas contábeis. Tá? E as normas contábeis, na sua base, tem esse princípio que eu mencionei, né? Que usa o regime de competência e não o de caixa. Bom, pegando esse lucro líquido do período, nós vamos, para achar o lucro real, nós vamos fazer ajustes. Olha, ajustado pelas... É o lucro líquido do período ajustado pelas adições, exclusões ou compensações. Vamos explicar cada um desses termos para nós entendermos como funciona essa apuração do lucro real, né? Prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. Olha, como aquilo que eu mencionei, né? É a legislação fiscal que vai dizer o que vai ser feito com o valor que vem lá da contabilidade, tá? Mas o valor que vem lá da contabilidade, ele segue normas contábeis. Quando ele vem aqui para o cálculo na área fiscal, a legislação fiscal pode prever aí uma série de ajustes. E aí nós temos essa regra relacionada a esse tema, que a determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período, com observância das leis comerciais. Qual é a lei comercial que eu mencionei? Aquela principal para esses fins é a lei das SA, que é a Lei 6.404, de 1976. Tá? Com essas demonstrações, nós vamos ter uma visão. Olha aqui o que acontece. A DRE, aqui à esquerda, vou marcar aqui, tá? Aqui na esquerda, nós temos uma DRE, olha só. Ela está simplificada, está resumida, mas é aquela estrutura, né? Receitas, aqui receitas, menos despesas. Vocês estão vendo uma seta se movimentando aqui? Sim, professor. Sim, tá. Obrigado, tá? É que eu preciso desse retorno, porque eu estou apontando para os pontos que eu estou falando, que aí para nós termos aqui, estarmos em sintonia. A estrutura da DRE segue as normas, as leis comerciais. E é aquela estrutura que nós conhecemos, né? Receitas menos despesas é igual ao resultado antes do IR. IR vai ser o imposto de renda. Aí, depois, nós subtraímos o imposto de renda e o resultado líquido do exercício é esse. Isso aqui, por hora, é só dentro da área contábil, não tem nada ainda a ver com a área fiscal, né? Agora, para encontrar o lucro real como base de cálculo do imposto, para a empresa que for do lucro real, nós vamos ter que fazer esse outro demonstrativo aqui do lado direito. Nós vamos transportar, né, trazer esse valor da DRE
vamos trazer aqui para fazer uma série de ajustes, tá? Que vão ser as adições, exclusões e compensações. Então, só para ter uma ideia, qual foi o lucro que a empresa apurou antes do imposto de renda, lá na contabilidade? Foi 20 mil, né? Aqui em verde, 20 mil. Esse é o lucro para a contabilidade, segundo as normas contábeis. Quando a empresa foi fazer os ajustes da legislação fiscal, esse resultado, esse lucro, se transformou em um lucro de 15.400. Olha, é um valor diferente. Então, isso significa o quê? Que os critérios adotados na legislação contábil são diferentes dos critérios adotados na legislação fiscal que digam respeito à apuração do lucro. Ou, dizendo de outra maneira, a apuração de lucro tem critérios diferentes, segundo as normas contábeis e segundo as normas fiscais. Okay? E aqui é um exemplo com número. Segundo as normas contábeis, a empresa apura um lucro de 20 mil. Segundo as normas fiscais, a empresa apura um lucro de 15.400. São critérios diferentes porque dizem respeito a objetivos diferentes. Lá na DRE vai seguir leis comerciais e princípios contábeis. É divulgação de informação a respeito do patrimônio. E aqui, na apuração do lucro real, é para encontrar uma base de cálculo do imposto, que vai seguir princípios aplicáveis a esse imposto, lá do direito tributário. Ok? Bom, esse é o ponto de partida, tá? Para nós podermos entender como funciona a apuração do lucro real, né? Como funciona esse sistema. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar aqui qualquer dúvida, mas nós vamos dar continuidade amanhã a partir daqui, tá? Para fazer o uso desses conceitos, começando daqui, para explicar item por item, cada uma dessas linhas, o que são adições, exclusões, compensações, as regras de cada uma delas, exemplos e tudo. Tá? Então, por hora, nós vamos ficar aqui, deixar esse espaço para perguntas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, que eu gostaria de, na aula de amanhã, começar daqui para nós podermos entender de forma mais apropriada. Né? Até porque vai entrar muito número, muito cálculo e regra, fica melhor nós começarmos a partir de amanhã. Ok? Ok. Professor, entre o lucro presumido e o lucro real, normalmente, qual é o mais vantajoso? Olha essa pergunta, né? Muito boa. É uma pergunta típica do objetivo da nossa disciplina, né? Do planejamento tributário. Qual é o objetivo do planejamento tributário? É ajudar a empresa, né, a escolher qual é a opção tributária mais vantajosa. Né? Então, a empresa tem, como nós vimos aqui com esses exemplos e essas normas, a lei diz quais são os regimes e que a empresa pode escolher. Qual vai ser o mais vantajoso? Vai ser aquele que a empresa pagar menos. Aí a sua pergunta, né, indo ao ponto, e qual é o mais vantajoso entre real e presumido? A resposta vai depender, o melhor regime vai depender dos números, dos valores. Tá? Não é possível, não é apenas a natureza, a classificação do regime que vai definir a sua vantagem em relação ao outro. O que vai determinar qual é a escolha melhor vai ser fazer a simulação de um e de outro. Entendeu? Só mesmo com os dados, com os números, vai se poder ter essa resposta. Por quê? Dependendo da relação entre os valores de receitas e despesas e do que a empresa tenha
em valores que nós poderíamos colocar aqui nesse lado direito como exclusões, como adições, dependendo dessas particularidades, pode ser que para uma empresa seja melhor o presumido, para outra empresa seja melhor o real. Ou então a mesma empresa, num período, seja melhor ela trabalhar com lucro presumido, e no outro período seja melhor trabalhar com lucro real. Vai depender dos elementos presentes na apuração. Mas então a empresa ela já tem que estar em movimento durante 1 ano, 2 anos, para ela ter já um histórico, e em cima desses históricos ela vai fazer a apuração tanto do lucro real e lucro presumido, e aí a partir daquele momento que ela vê qual é o mais vantajoso é que ela define qual é o lucro que ela vai utilizar. É assim que faz, Vamos supor, porque isso dá uma preocupação, né? Como nós vamos fazer, se nós, né, vamos ter que ter um histórico, vamos ter que ter informação. Por isso, né, que esse processo todo está dentro do planejamento, né? Planejamento tributário, que, por sua vez, está dentro do planejamento mais geral da empresa. Aí a empresa precisa realmente ter como enxergar, vislumbrar o seu horizonte, né? Fazer o planejamento, ter uma ideia de projeções de valores. Ela vai analisar, por exemplo, o seu porte, a sua previsão de receitas, a sua estimativa, né, de despesas, os seus custos, dentro do mercado onde ela está, qual é a perspectiva que ela tem. Vamos pensar uma empresa que está começando, né? Ela está começando. Então, pode ser que, por não ter ainda conquistado, né, o mercado e tudo, pode ser que, em razão das suas particularidades, ela veja que é mais simples para ela trabalhar nesse primeiro ano com lucro presumido. Pode ser. Ela não tem ainda, né, muita coisa estruturada. Ou então pode ser que ela veja que a margem de lucro dela é muito pequena. Se ela for para o lucro presumido, sendo do comércio, se ela for lucro presumido, ela vai ter que pagar o imposto em cima de 8% do faturamento. Aí pode ser que ela já consiga ver, ou pelo menos estimar, que a margem dela é menor que isso. Então, se ela for pagar em cima de 8%, ela vai pagar mais do que a margem verdadeira, né? Então, ela precisa fazer uma estimativa mesmo, o mais aproximado possível, um planejamento, e fazer simulações, né? Fazer simulações quanto a qual o resultado por um regime e por outro. E aí, para poder fazer a escolha. Porque, assim, a vantagem não está isoladamente no tipo de regime. A vantagem está no resultado que cada um pode apresentar diante das particularidades que cada empresa e cada momento tem. Ok? Ok. Tem que ser uma projeção, né? Ou então, se não é projeção, se a empresa já é antiga, ela pode... com histórico, né? Mas mesmo ela sendo antiga, ela tem que estar atenta para o cenário atual, né? No último ano, nos últimos 5 anos, o comportamento foi determinado, mas ela precisa ver se para o ano que vem, para os próximos anos, a tendência é manter esse comportamento ou se há alguma alteração no mercado. Mesmo tendo o histórico, ela precisa ter essa visão, né, estratégica da sua situação no mercado, né, no ambiente. É isso mesmo. Entendi. E aí o papel, né, do planejamento. Entendi. A outra pergunta é, entre o regime de competência e o regime de fluxo de caixa, no meu entendimento, o regime de competência acaba prejudicando a empresa, né? Porque se a empresa, por exemplo, no final do ano, ela faz uma venda de 5 milhões, como o senhor falou, mas foi venda a prazo, e aí, então, do mês de janeiro do outro ano, de fevereiro do ano, ainda vai entrar a receita, e sendo que ela vai ter que contabilizar lá, fazer a contabilização pelo regime de competência, quando ela for pagar o imposto, ela vai pagar uma coisa que ainda não recebeu. Esse é o meu entendimento. Isso é verdade, né? Porque nós estamos aí diante de
descompasso entre o ganho da receita, a obtenção de receita e a entrada do recurso financeiro. Pode prejudicar o lucro da empresa. Aí a empresa para o direito tributário, o fato gerador acontece na venda, na operação, né? Naquele momento em que a empresa vendeu. Mas para o bolso da empresa, para o cofre da empresa, se ela tiver que pagar antes de receber o da venda, aí ela vai ter que ter recursos, né? E aí entra naquele planejamento que nós estudamos da contabilidade financeira, de ela planejar as suas necessidades de caixa, ela ter caixa para pagar algo, porque vai ser obrigada a pagar o imposto sobre uma venda que ainda não recebeu. Aí Ainda nesse pode correr o risco sentido... de nem receber também, né? Pode correr o Como? risco de pedir, pode correr o risco do cliente ficar inadimplente também, né? Sim, a perda, né, do cliente não pagar a venda a prazo, né? Isso. Exato. Aí isso já impacta lá naquela outra área da empresa, que é a administração de contas a receber, né, de política de crédito, que faz parte, né, do contexto geral. Aí é mais um fator do risco empresarial, né? É mais um elemento. Então Aí, no caso, ele teria que separar um dinheiro para provedores, provisão de devedores duvidosos. isso também é um procedimento, né? Isso, né? É bem lembrado, né? É um procedimento que, inclusive, é registrado pelo contador, né? Essa estimativa de alguma perda por inadimplência, né? Aquilo que nós chamamos de calote, né? A empresa vende a prazo e não recebe a totalidade. Aí nós temos que observar, Júlio, né, que falou? Sim, sim. Júlio, nós temos, e demais colegas, nós temos que observar, nesse caso, sempre, quando tratar de obrigação tributária, o que a legislação tributária permite ou não, tá? Então, como você mencionou esse aspecto aí do regime de caixa, só para nós ilustrarmos aqui, para a legislação fiscal, a empresa do lucro real, ela é obrigada a pagar o tributo, a pagar o imposto de renda, com base no regime de competência, tá? Então, se ela vendeu, mesmo não tendo recebido, ali já acontece o fato gerador, ela tem que pagar o tributo no vencimento, que é o mês seguinte. Então, em dezembro, vendeu 1 milhão todo a prazo, ela já tem fato gerador em dezembro, imposto a pagar, que vence final de janeiro. Tá? Agora, a empresa do lucro presumido, ela pode optar, ela tem opção, ela tem a faculdade de optar para incluir as suas receitas pelo regime de caixa ou de competência. E a empresa Isso é uma que vantagem, opta... então, né? Isso é uma vantagem, então, do lucro Correto. presumido. Isso Correto. é uma vantagem, Sim. né? Sim, sem dúvida. É uma vantagem mesmo, né? Há algumas vantagens, né, por simplificação e facilitação do regime do lucro presumido em relação ao lucro real. Aí caso de a empresa analisar quais as vantagens, né, e quais as desvantagens para escolher adequadamente. Ok? Entendi. Tá certo. Que bom, a participação de vocês ajuda bastante o nosso assunto aqui a se tornar mais compreendido. Okay? Então, professor, por hoje o senhor vai parar aqui, né? Sim, correto. Encerramos aqui a parte de exposição do conteúdo, explicação do conteúdo. Eu gostaria de parar aqui para que, na aula de amanhã, nós comecemos daqui Para desse não ponto de parar mais, já partida. para a gente ir direto. Porque nós vamos lidar com números, com cálculos, com explicações mais detalhadas, que eu acho que, nesse momento, a nossa mente já estaria assim no limite. Tá certo, professor. Eu sou meio suspeita para falar, né? Porque eu sou formada em contabilidade, mas, assim, eu gosto muito, muito de trabalhar com lucro real.
ele parece ser mais complexo que o presumido, mas não, ele é bem mais fácil de trabalhar, até mesmo fazer as apurações, né? E em algumas empresas, ele não é vantajoso ser lucro presumido, sim lucro real, porque se beneficia, desculpa, das exclusões, né? Tem esse detalhe aí. Mas, assim, eu gosto muito desse assunto. Eu espero que amanhã, eu vou ficar ansiosa para o de amanhã, com certeza vai ser Olha aí, top. vamos explorar bem, né? Vamos explorar bem, professor, isso mesmo, você falou Isso. tudo. Obrigada, professor, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, até amanhã. Ok? Então, se nós não tivermos mais questões, estamos liberados por hoje, encerrando por hoje, para dar continuidade amanhã. Tá bom? Obrigada. Ok, Boa noite, então, professor. Até amanhã. então, boa noite a todos. Até amanhã. Obrigado pela Boa noite, participação. professor. Até amanhã, se Deus Boa quiser. Um noite. abraço. Tchau, Boa noite, tchau, turma. professor. Boa noite. Bom descanso a todos. Amanhã no mesmo link, tá bom? Mesmo horário, 19 horas, horário de Manaus. Obrigada. Tchau, tchau, professor. Obrigada. Até amanhã. Obrigado a todos. Bom descanso a todos. Vou encerrar a reunião, ok? Obrigado.